Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ars da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e hoje eu estou aqui para bater um papo com você sobre a gente pegar uma característica, pegar um sintoma, pegar uma doença e colocar isso como nosso, quase como se fosse parte da nossa identidade. Vamos falar mais sobre isso? Para você aí que se diz ansioso, ansiosa, depressivo, melancólica, seja lá o que for, vamos falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final, coloca aqui embaixo nos comentários a sua vivência, a sua opinião, se já passou por isso ou se já observou isso de alguém, porque hoje nós vamos juntos falar mais sobre isso. Então, né, gente, vamos falar aqui sobre esses psicodiagnósticos e o sofrimento que esses transtornos, que esses rótulos causam para os pacientes, para os clientes em um processo terapêutico. Eu atendo, como já é de se imaginar, pacientes que têm alguns tipos de transtorno, alguns diagnósticos feitos por psicólogos ou por psiquiatras, ou então autodiagnóstico, gente que vai lá no Google e pesquisa e já traz um tanto de sintomas e já se coloca ali, já fecha todo o diagnóstico de acordo com leituras superficiais feitas através da internet. Gente, isso é muito perigoso, não façam isso, por favor. Mas voltando aqui para essa questão do diagnóstico, né? Atendo muitos pacientes, já também conversei com muitas pessoas desde que eu comecei a trabalhar com redes sociais, com vídeos, com Instagram, por exemplo, de pessoas que chegam para mim e falam: nossa, Ana, mas então, é que eu sou depressiva? Ah, mas é porque eu descobri TDAH lá na minha infância, então eu sou assim. Ah, não, porque eu perdi tal pessoa e aí a partir daí eu fiquei tão melancólica, tão triste e aí eu queria saber melhor sobre isso. Sabe, esse tipo de coisa que é como se eu chegasse para alguém e falasse assim: nossa, então, meu nome é Ana Paula e eu sou depressiva. Quase como se fosse meu sobrenome, sabe? E esse tipo de coisa, gente, modifica tanto a nossa própria autoimagem, o nosso autoconhecimento, e a gente vai ali se jorrando com aquele tipo de característica, com aquele tipo de condição que muitas vezes nem é o seu caso, nem é o seu quadro, e aí você fica neurado, fixado com aquele tanto de coisa que lê na internet ou aquelas características que são esses pressupostos do que depressivos, ansiosos, melancólicos, déficit de atenção e hiperatividade, tudo e qualquer coisa que existe lá no DSM e no CID também falando sobre casos psiquiátricos. E, gente, olha, não precisamos ir para esse extremo que é tão doloroso e é tão enquadrante de quadros de características que não são suas e que você vai absorvendo de acordo com o que se espera de pessoas com aquele tipo de diagnóstico. Por que eu digo isso? Na minha leitura fenomenológica, existencial, que eu já falei aqui também, e já falei muito mais lá no meu Instagram, falando sobre essa leitura de respeitar individualidades, respeitar características, de se conhecer dentro dessa vivência, de entender os simbolismos, os signos, os significados, os significantes, tudo isso que abarca um diagnóstico, por exemplo, ou até uma característica pessoal, de você não se padronizar ou de não se rotular como a pessoa tal, o sujeito com isso, porque você é um tanto de coisas, você é um tanto de complexidades, um tanto de sentimentos, emoções que estão ali tudo ao mesmo tempo e não precisa de ser um diagnóstico que vai caracterizar você como uma pessoa que é assim ou uma pessoa que não é. E eu entendo sim que é prazeroso dentro das possibilidades ter um diagnóstico para saber também quem você é, para se encontrar, para ter um padrão de comportamento que justifique a sua ação, o seu pensamento. Eu sei que muitas vezes pode parecer mais legal, mais gostoso se ver em um diagnóstico ou se ver ali numa lista de sintomas e compreender o que está acontecendo. Eu sei disso, faz sentido e eu respeito o seu pensamento. Entretanto, trazendo aqui para você um pouco de pensamento crítico e um pouco de pensamento também até meio filosófico, não sei se eu posso usar essa palavra sem parecer vulgar, mas trazendo para você um tempo, um momento para você refletir se você é realmente
o fulano de tal depressivo ou fulano de tal com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se você é a fulana com ansiedade, sei lá o quê, se você foi diagnosticado com XYZ e juntando todos esses rótulos como se isso significasse você. Você é um tanto de coisa, você pode mudar ao longo do tempo e tem todo o direito de fazer isso. Você pode se descobrir várias pessoas ao passar do tempo, vários sujeitos dentro de um, dependendo da circunstância. Você pode também aprender a lidar com isso que foi diagnosticado dentro da sua vivência. Nem todo ansioso é o mesmo sujeito, nem toda pessoa com depressão vai ser a mesma coisa, nem todo sujeito com espectro autista vai agir, vai pensar da mesma forma. Então, não é o diagnóstico que vai servir como a sua característica principal, ou pelo menos não deveria. Entendendo isso, você consegue também abrir o seu olhar para outras características suas que são mais marcantes, talvez que você goste mais, que você se identifique mais do que com um diagnóstico. Talvez você possa descobrir outros amores, outros dissabores também. Você pode descobrir e redescobrir outras formas de observar o mundo, de viver a sua vida, de se relacionar com pessoas que podem passar ou não por esse diagnóstico ou por essa característica que você acha que é tão marcante, mas que é tão ruim. Por exemplo, algumas pessoas falam comigo: nossa, Ana, eu sou uma pessoa tão egoísta e todos os meus relacionamentos dão errado por conta do meu egoísmo. Utilizando aqui egoísmo como se fosse uma associação a uma doença, sabe? Aquela característica marcante, aquele rótulo, aquela coisa negativa, pejorativa que se leva como se fosse uma justificativa de alguma coisa acontecer pra gente ou de algo que a gente pensa. E não é bem por aí. Também aqui características que são fortes, que são marcantes, mas que nem sempre são positivas, nem elas precisam de ser um rótulo, um crachá que você veste, que você usa e que vai ali justificar toda a sua experiência de vida, toda a sua vivência. Não é aquela característica, assim como não é um rótulo, não é um diagnóstico que vai simbolizar você, toda a sua vivência, toda a sua estrutura, porque, novamente, eu sou uma pessoa complexa, você é um sujeito complexo também, dentro das suas possibilidades, e quanto menos a gente tentar se colocar em caixinhas, mais nós vamos respeitar a nossa individualidade, a nossa maneira de sentir, o nosso tempo, as nossas condições e as nossas limitações também, porque todo mundo tem isso. Não é só você e não é apenas eu. E eu não sei realmente se esse tipo de pensamento, se esse tipo de reflexão, se essa construção faz sentido para você hoje, mas se fez, eu espero que você consiga acolher e aprofundar esse tipo de pensamento, não só para você, mas também nas suas relações. Quem sabe conversar com uma pessoa próxima que passa por um problema, que está com uma doença, que está com um transtorno, que tem um trauma ou uma característica bem marcante que ela acredita que atrapalha a vida, que atrapalha os relacionamentos, que atrapalha a construção de vida dela ou dele também, e ajudar essa pessoa a pensar de uma forma diferente. Porque esse tipo de conhecimento aqui, eu estou tentando traduzir uma leitura existencial, uma leitura fenomenológica para algo do dia a dia, para o que pode acontecer com você, que pode acontecer comigo, que já aconteceu com várias pessoas, e que é importante a gente parar para pensar criticamente sobre algo que parece tão natural, tão fácil, tão comum de acontecer, mas que não precisa ser comum pra gente, porque ninguém é igual, todas as formas de vida são diferentes e precisam de ser respeitadas dentro da sua individualidade e dentro dos seus desejos, dos seus medos e tudo aquilo que passa pela nossa vivência, não é verdade? Eu espero que tenha feito sentido pra você hoje, e que tenha feito sentido para você também amanhã e que vai continuar fazendo também ao longo do tempo, que se te ajudou a se compreender melhor ou a compreender minimamente a complexidade do que é existir, deixa aqui para mim nos comentários uma reflexão, uma percepção, um insight ou alguma dica de algo que você acha interessante, que pode ajudar outras pessoas que chegarão depois de você e que vão ler aqui o seu comentário e certamente vão aprender também com você, porque você faz parte do canal tanto quanto eu. Agradeço muito a você que apoia o conteúdo, que fica aqui até o final prestigiando tudo que eu falo e tudo que a gente discute aqui no Acidamente. Muito obrigada pelo like, pelo compartilhamento e até o próximo vídeo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!